Lobas, chegamos aqui. Livro Mulheres que Correm com os Lobos, analisando aí o que acontece no nosso dia a dia, relacionando com os contos. Olha, não se esquece que esses círculos ficam todos aqui no Instagram e também no YouTube. Para quem está assistindo no YouTube, já se inscreve, já curte esse vídeo, que a gente vai bater um papo hoje sobre o último trecho do conto do Manauí, que se chama A Mulher Interior. Olha esse trecho. O que isso nos traz? O que esse trecho nos traz aí para um olhar mais profundo da dualidade da mulher, né? O nosso lado, a energia feminina, masculina, a sombra, o que? Tem muita coisa pra gente falar. A gente vai olhar e tu que tá assistindo, olha também pra tua vida. O que tô fazendo parecido com as meninas aí, que a gente vai trazendo as nossas também experiências, o que a gente já passou, pessoas que a gente já conhece. E a Tati e a Edith vão estar aqui também hoje na parceria pra gente conversar como lobas que somos. E o que eu vou dizer pra vocês? O que esse livro, mais uma coisa antes de eu convidar as meninas, detalhe, o que esse livro, é sempre bom lembrar o que esse livro tem a ver. Ele tá lá na Amazon, se a gente for entrar, como o primeiro mais vendido relacionado a esse tema. Há muito tempo ele tá sendo um dos mais vendidos, hoje ele tá sendo o primeiro mais vendido. Imagina quanta força ele tem. Esse, pra mim, ele não é um livro comum, né? Eu pergunto para as pessoas, tu leu o livro? E tudo mais? E aí eu falo para as pessoas assim, não é uma leitura contínua, é uma leitura pra gente entrar ler nem em ordem às vezes os contos, e muitas vezes é assim, para de ler um tempo e lê de novo e retorna aqui e tudo mais. Ó, eu vou já convidar as meninas aqui, ó. Ó, Nilva, seja bem-vinda. Chegou através da Gislene, isso aí. Eu vou até encaminhar aqui para as amigas também aí do círculo, pra gente começar. Então, o conto do Manauí tem no Instagram, tem todas as outras lives que a gente for falando, resumos e tudo. Seja bem-vinda. Oi. Oh, meu Deus. Cheguemos. Oi. Cheguemos. Bem-vinda, Edith, também. E aí, mulherada, vamos começar. Que esse trecho aqui dá muito pano pra manga. Olha, se deixar, a gente vai até amanhã falando, porque ele é muito profundo. Sempre os finais dos contos, eles são assim pra gente ficar reflexiva pro próximo conto, ou então pra gente ficar cada vez mais olhando profundamente. Eu acho que essa aqui traz, principalmente o que me veio muito exemplo foi sobre relacionamento, sobre casamento, namoro ou relacionamento que for, a procura por a metade da laranja, que as pessoas falam, né? Tô procurando a tampa da minha panela. E quanto a gente às vezes procura o príncipe encantado, e fala muito, senti muito nesse trecho sobre isso, né? Sobre as mulheres que estão no relacionamento esperando o ideal, mas não se fazem aquela pergunta, como ela fala ali. E aí, pra gente começar, quem tá por aí, a Nilva do Paraná. Ó, a Nilva tá aí do Paraná. Gratidão, Nilva. Quem mais estiver por aí. Eu ia fazer alguma coisa que eu não lembro o que é. Ah, vou compartilhar com uma pessoa que me disse, eu não vou lembrar. Me avisa. Me manda. Eu vou mandar pra ela aqui. Isso. Achei. Achei ela. E aí, meninas, primeiro vamos começar ali
não, o final que a gente debateu, a gente se encontrou antes daqui, o final foi muito potente, a gente tem que ir lá pro final. Eu já tô querendo pro final, tô quase começando a ir pra frente aqui. Porque aquele final ali é ótimo, mas vamos calmar que ele também é profundo quando fala de morte e vida, né? Que é o que o livro fala, vida, morte e vida. Mas a gente tem um sentido sobre morte diferente, ou a gente criou um conceito sobre, né? Um inconsciente coletivo sobre isso. Mas vamos começar de leve. Na primeira parte da mulher interior, que ela fala das mulheres ficarem cansadas e irritadas à espera do seu parceiro a compreenda. E aí, eu sei que todas nós aqui provavelmente já fez essa pergunta, ou inconsciente, ou, né, ou falou mesmo. Por que ele não entende o que eu quero? Por que ele não adivinha? Né? Quantas vezes a gente fica... A gente gostaria que ele desse um presente, ele dá outro, porque que não tem nada a ver com a gente, às vezes é um vestido que não tem nada a ver, é uma roupa que não era aquela que tu gosta de vestir, ou ele te convida para ir para um lugar que não era aquele que tu queria ir. E tu criou uma expectativa que ele adivinhasse, né? Não, mas ele me conhece tanto que ele tem que saber que eu não gosto desse tipo de vestido. Mas, na verdade, por quê? Por que ele não adivinhou, né? E aí ela vai falando que a mulher fica exausta, e principalmente dessa questão da gente, tanto nós não entendermos essa dualidade, que é o que ela está falando dos nomes ali, que ela fala do cachorro, fala do Manauí, e eles muito menos daí, né? Os nossos relacionamentos, as pessoas também não entendem essa dualidade, se nem eu entendo, se nem eu coloco para fora isso, né? Então, vamos partir já para o terceiro parágrafo, que é a primeira pergunta, que tanto fazemos para nós, o que nós queremos, né? E o que deseja o seu self mais profundo, e a gente também espera perguntar para o marido, para o namorado, para o relacionamento que a gente tiver, e a gente perguntar para eles também o que eles querem de verdade, porque as pessoas às vezes perguntam o que você quer, mas é assim, tão natural que na verdade é muito mais por uma coisa, o que tu quer agora nesse momento. Só que essa pergunta é muito mais profunda. Então, Tati, Edith, o que bateu mais para vocês aí dessa parte, dessa pergunta aí? Quando a gente se pergunta isso, que é tão... A gente até conversou sobre como é difícil responder, o que a gente quer, pensando no algo muito grande, né? O que eu quero do tipo um sonho que tem que ser algo muito longe. Mas o que bateu aí mais para vocês também, lendo essa parte aí, os 3 primeiros parágrafos? Pô, bateu muita coisa. Que reverberou lá no último parágrafo. A gente vai chegar lá. Assim, perguntar para uma mulher o que ela quer, e aí eu não sei como as outras mulheres vão me entender, mas é tão complexo. A gente quer tanta coisa, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer conquistar tantas áreas, né? O que você quer? Gente, eu até escrevi aqui, é aqui que o bicho pega. É ao fazer essa pergunta que o bicho pega. Realmente o que você quer? O que você espera? Quantas de nós, o que você falou do primeiro, ficamos irritadas com os nossos parceiros e parceiras porque eles não entendem. Gente, é uma coisa na nossa cabeça, né? Uma coisa doida. É tão simples ver o que eu quero. Você convive comigo. Você sabe muito bem o meu gosto. Você sabe o que eu quero. Não. Se eu não souber quem eu sou, os meus 2 nomes, né? O Du que vive em mim, se eu não souber aonde eu quero pisar, se eu não verbalizar isso para mim, como que o outro vai saber? Como que eu vou conseguir, como que eu conseguirei entender? Aí veio para a segunda pergunta, o que o meu self realmente deseja. Nossa, isso dá uma pane. É a música da Pitty, pane no sistema, entendeu? Tem que reconfigurar, porque entender o que a pessoa realmente quer é um processo, começa lá na mandala, lá no autoconhecimento, no autoamor, no autorrespeito, para conseguir responder a primeira. Imagina o caminho para chegar na segunda. Eu confesso que aqui eu dei aquela bugada que vocês me ajudaram a sair do lugar. E continua.
Não, não, Edith. Continua. Olha, é assim, uma coisa é eu perguntar para você o que você quer. Outra coisa é eu te perguntar o que a sua alma deseja, o que o seu self quer. É totalmente diferente. Aí tem uma outra pegadinha aqui, que é assim, quando eu pergunto para você o que o seu self quer, abre um monte de abas aqui, aí você percebe um monte de abas aqui abertas, de um monte de coisa que você quer. E você não consegue definir. E é por isso que falta essa compreensão em nós primeiro, para depois eu passar essa informação para o outro. Então, por exemplo, ontem eu atendi uma moça e ela estava com um problema assim. Ela falou, eu não escolho nada, eu não decido. Eu faço tudo para que o meu parceiro fique confortável. Então, quando ela falou assim, vou no restaurante, ele fala, o que você quer comer? Ah, escolhe você. O que você quer assistir? Ah, escolhe você. Ela falou assim, eu vou numa loja para comprar coisas para mim e eu acabo comprando para minhas filhas, porque se eu comprar para mim, eu vou me sentir culpada. Então, por que acontece isso? Falta de respostas do que é que o seu self precisa. É falta de respostas. E talvez a pergunta não esteja correta. A pergunta que você faz para você mesmo não esteja correta. Não esteja realmente alinhada com uma questão. Porque, primeiro, a gente abre essas abas por partes. E depois a gente quer olhar todas elas juntas. E não dá, fica complicado mesmo. Então, a gente precisa definir qual é a aba que eu vou trabalhar agora. Ontem mesmo, Sim. Tuti, querida, as aulas que a Tuti tenho gravado aqui. Ontem eu estava precisando resolver umas coisas do computador e limpar. Porque eu vejo também o que a Tuti fala sobre essa limpeza do celular, sobre a limpeza do computador e tudo mais. Eu precisei movimentar tantas janelas ali para eu fazer essa limpeza, que se eu não estivesse concentrada no meu objetivo, que era fazer a limpeza do meu computador, eu ia sair de lá sem fazer nada. Eu ia travar. E é isso que acontece com a gente. A gente trava por falta de fazer a pergunta certa. Qual é a área que eu preciso mudar agora? O que eu preciso agora? Então, quando a pessoa faz a pergunta, o que é que você quer? Fica muito genérico, fica muito amplo. A gente precisa reduzir isso. Do que é que você precisa agora? Para que você se sinta como você gostaria. E essa informação precisa ser passada para o nosso parceiro, porque a gente não se revela por falta de revelação de nós mesmos para nós mesmos. Eu não me conheço, eu não sei quem eu sou. Eu não sei como definir para ele o que eu quero. Aí, eu fiz uns stories, gente, 2 minutos antes de entrar aqui, falando sobre isso, falando sobre o que a gente ia falar aqui. Porque quando eu não sei o que eu quero, como é que eu vou ajudar ele a compreender o que eu preciso? E realmente, é complexo? É. Mas por parte, gente. Primeiro a gente faz a limpezinha lá no computador, né? Para tirar aquele monte de lixo. É de lixo mesmo, coisa que a gente não usa. E depois a gente começa a usar aquilo que a gente está querendo usar. Por exemplo, o que eu estava querendo ali era um formulário que o Google, como é que chama mesmo? Google Forms. Não estava me deixando entrar, porque estava lotado o negócio lá e ficava me avisando. Compra mais armazenamento, compra mais. Eu não vou comprar nada. Eu pensei em comprar, gente, eu até peguei o cartão para comprar. Por quê? Porque eu não queria passar por aquele caminho da limpeza. De coisas que eu não estava usando mais. Na hora que eu percebi, eu falei, pera, vai demorar um pouquinho mais, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou conseguir, porque eu tenho meio aqui. E é isso que a gente está precisando. A gente está precisando fazer a pergunta certa para nós mesmos. Do que é que eu preciso nesse momento? Do que é que você, aí que está assistindo, está precisando agora, neste momento? Ah, eu preciso de uma casa grande, eu preciso morar no exterior e eu preciso de muito dinheiro. Não definiu nada. Não definiu nada. Que tamanho que tem essa casa? Que parte do exterior? Quanto de dinheiro você precisa?
é isso, sabe? E como que fala mesmo? Saindo do macro para o micro, para que a gente possa se compreender. É como você ter um monte de aba aberta no computador e não conseguir olhar para nenhuma delas, não entender por que está tudo aquilo ali. E aí não tem como ter foco, não tem como ter foco. Não tem como... E há desvios. Aí a gente volta lá para os desvios. Não, aí o que você faz? Você fica irritado com o marido porque não lavou o copo direito. Sim, por quê? Porque você transferiu toda essa frustração para algo que né, não tinha muito a ver. Uhum. Aí você grita com ele, você briga com ele, você fala assim, você não me entende, você não me compreende. Ó, e aí a gente fica pensando que o marido tem que ter uma bola mágica para entender o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, e ainda ele tem que atender eu naquele negócio específico, que nem eu sei o que é. E aí você fica frustrada. Nem a gente está se entendendo ainda direito. Porque tá pensando demais nesse macro, né? Eu vou, assim, ó, contando já falando que a gente vai montar aqui um círculo de mulheres, que a gente vai lançar em breve, que vai ser pra gente conversar com outras mulheres pelo Zoom também, além desse círculo aqui. E aí, agora vocês falando sobre, a Edith falando, me veio na cabeça, eu pedi para as gurias, a Tati, a Edith e Sheila, escreverem a biografia delas. E cabe muitas aqui nessa hora. Porque eu pensei assim, nossa, eu preciso perguntar mais, preciso conversar com elas sobre o que elas querem. Porque a bio tava ampla, assim, do tipo, querendo fazer tudo muito, ajudar muito em muitas áreas. Eu quero ajudar uma mulher no autoconhecimento, só que o autoconhecimento é um negócio assim que eu posso ir para diversas áreas, né? E aí, quando a gente quer ser terapeuta, fisioterapeuta, que eu quero ajudar tudo, eu quero a fisioterapeuta que quer ajudar todas as partes do corpo da pessoa, não, eu quero começar lá no dedinho até o último fio de cabelo. A terapeuta que quer resolver tudo. A gente não tá nem resolvendo nós, né? E eu fui olhar a minha bio e pensei, eu também preciso olhar mais, me perguntar mais o que eu quero, primeiro, do que eu faço, para poder responder essa pergunta, do que eu quero ajudar para as mulheres. Porque se eu não sei o que eu ajudo em mim direito, como que eu vou ajudar as mulheres? Só que aí tem uma pegadinha aí na história também, que é a gente se travar com essa pergunta, né? Que é o que vocês estavam comentando, se eu olhar demais não, eu não vou agora então trabalhar mais, eu não vou mais atender, não vou mais postar, porque eu não sei o que eu quero. Aí eu tô olhando pro macro, eu tô querendo resolver tudo. Mas o que eu posso resolver? Essa pergunta, o que eu quero hoje, é o que cabe aqui, o que eu quero agora, que a Edith comentou. Muito mais do que esse sonho muito grandão, uma coisa muito grandona. Eu quero morar em Miami, que é algo que é mais longe ainda, que parece impossível. Eu tenho que tornar isso um pouco mais perto, né? E aí, quando isso trava muitas terapeutas, e eu fiquei pensando em outros terapeutas que eu convidei aqui para o círculo também outras vezes, que era a mesma situação, assim, do querer ajudar tudo em todo mundo, talvez por um direcionamento aberto das formações que a gente fez, de ter muitas possibilidades, né? No caso, eu fiz administração, por exemplo, que dá para trabalhar em 500 mil coisas diferentes ali. A gente aprende um pedacinho de cada área de um negócio. E se eu não saio dali e escolho o que eu quero me especializar, eu viro aquela administradora genérica, que faz tudo, né? Que quer fazer tudo. E essa pergunta cabe muito. E aí, realmente, quando entra no relacionamento, até no trabalho, se eu vou para um trabalho, eu quero que o chefe adivinhe o que eu faço melhor, o que eu gosto de fazer, ou o jeito que eu faço. A gente toda hora tá querendo que o marido também descubra o que a gente quer. Mas a gente não sabe o que a gente quer primeiro, porque eu não tinha essa clareza. E aí, mais uma coisa, para passar para a próxima parte, assim, para a gente ir mudando um pouco, é a questão Uma coisa é que eu comecei a pensar assim, quais são os meus valores, né? Os meus valores eu quero mais conexão com a natureza, eu quero usar menos coisas de plástico, menos lixo. Mas o meu marido, ele veio de uma outra criação, tem uma outra cultura. Então eu ficava pé da vida quando ele usava um canudinho, quando ele usava uma coisa que fazia fora, mas eu nunca comuniquei isso pra ele.
E aí, esses dias, a gente sentou e eu falei pra ele, vamos aqui escrever, ó, o que que eu quero aqui na casa. Eu quero reduzir o consumo de plástico. Então, vamos começar por onde? Ah, vamos começar pelo shampoo e condicionador, que é mais possível. Daí, depois, onde a gente vai? Ali, quando daí ele consome as outras coisas com plástico, eu não fico estressada com aquilo, tá tudo bem, porque a gente combinou que vai começar pelo banheiro, e daí depois a gente vai indo para as outras áreas. Só que antes foram 8 anos estressando ele, dizendo por que que tu consumiu isso, por que que tu botou fora, por que que tu pediu canudinho. Então a gente ficava num estresse interno, numa ansiedade interna, eu nem sabia o que que era que eu queria de fato, né? Agora que nessa área que eu concluí isso. Então, a gente, depois que ela fala que na outra parte, que é a natureza dual da mulher, e se julga a mulher pelo que ela aparenta ser. Nós mesmas nos julgamos, né? Aparentamos ser uma mãe, aparentamos ser a jovem não sei o quê, aparento ser a fulana isso ou aquilo. A gente mesmo se coloca uma tarde, assim, né? Eu sou assim, ou sou assado, por fora, e de dentro para fora, a gente está aprendendo ainda como que se descobre, porque a gente não foi ensinada a fazer essa pergunta. Nunca na escola, ou a nossa mãe, ou alguém disse, se pergunte o que você quer de verdade. E a gente Não, a acabou pergunta sempre a pergunta, desculpa te atrapalhar aí, é que você tocou no ferida. A pergunta sempre vinha acompanhada. O que você quer ser quando crescer? O que você quer fazer depois de sair da escola? O que você quer fazer? Gente, é sempre o que você quer para alguma coisa, de alguma coisa, mas nunca para si. É sempre com referência para outra coisa, né? Já vem direcionado para a resposta. Então, a próxima etapa tu já sabe que tem que ter. Ou era faculdade, ou era o que trabalho que ia fazer, ou era o que concurso que vai fazer. Já tinha uma resposta depois, mais ou menos previsível. Hoje ainda muito, muito forte essa parte. Então a gente já julga Pode depois. falar. Então, só para encerrar essa parte que eu falei, a gente já julga, porque a gente senta, agora a Tati falou nisso, né? Sento com uma menina do 3º ano do ensino médio. Eu perguntei pra ela, isso que legal, tu tá terminando o ensino médio e tal. Mas eu não ia perguntar nada, porque eu sei que essa pergunta do que você quer ser, o que que vai fazer, qual é o vestibular, é um saco, porque eu nunca gostei. Então eu digo, eu não faço pra ninguém essa pergunta, né? Mas só que ela me respondeu antes de perguntar. Ela disse, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Antes que tu pergunte. Ela já respondeu isso, porque tantas perguntas que ela recebe sobre isso, né? Então já tem o estereótipo de fora, que é o que diz essa parte aqui, do tipo a menina do 3º ano do ensino médio, ela tem que escolher o que ela vai fazer no vestibular, ou ela tem que decidir o que ela vai fazer no Enem, porque tá na hora, ela precisa escolher o certo, tem que escolher o certo ainda, né? As pessoas falam, tem que escolher o certo. Então já julga por aquilo ali, mas não se pergunta o que é que ela realmente, o que essa dualidade realmente quer, né? Quais são os nossos lados ali, então... Que é o que ela fala nesse próximo parágrafo do julgamento. Né? O que a Tati estava falando é muito interessante, porque assim, o pai e a mãe não perguntam, você está com 14 anos de idade, pelo amor de Deus, não tem condição de nada, não tem experiência, não tá vivendo segundo a maré, né? Tá sendo levado com a maré. E aí, ao invés de perguntar como que você se sente em relação ao que você está fazendo, você sente que você pode fazer algo diferente? Você sente que você pode hoje escolher uma profissão para você? Não, ninguém pergunta isso. O que você quer fazer quando você crescer? Né? E aí tem um trecho aqui que vem falando que eu gostaria de falar, que é o 4º parágrafo, que fala assim, quando a gente deixa a natureza primitiva da mulher aparecer, muitas vezes vai acontecer que os sentimentos e as ideias vão ser diferentes, vão acabar emergindo. E talvez seja por isso que a gente não consiga lidar, e por isso talvez hoje a gente trave. A gente trave, porque aí você descobre uma pessoa totalmente diferente daquela que você conhece. Né? Você conhece essa pessoa que foi moldada segundo os padrões, segundo a família e tudo mais. Mas aí depois você descobre que você tem uma essência, que você tem uma natureza. Vamos falar aqui mesmo, natureza primitiva. Natureza dual. Então, e dual também. Aí você começa a se revelar diferente e aí você precisa lidar com isso. Né? E
se você não tiver força, se você não tiver condições psíquicas para lidar com isso, você volta ao anterior, fica sendo só uma. Não deixa de ser dual novamente. Né? Então, por isso que a gente precisa hoje, tem muita necessidade hoje, de círculos como esse para a gente poder expressar, soltar. Que nem a Tati comentou agora há pouco. Eu preciso falar sobre isso porque mexeu com uma dor aqui. Cara, é um lugar super seguro porque todas nós estamos passando pelas mesmas coisas. Não exatamente as mesmas coisas, mas são coisas muito parecidas. Muito parecidas. E quem ouvir essa live aqui depois, ou agora, vai perceber que tem algum ponto. Vai pegar, né? Em você, em algum ponto. Vai. Porque é complicado agora, né? A gente olhar de frente para você e falar, nossa, isso está acontecendo comigo. É exatamente isso que está acontecendo comigo. Mas peraí, vamos continuar com a vida, aí você volta lá para fazer as coisas automáticas, cuidar da casa, cuidar dos filhos, atender os outros, e aí esquece de você novamente. É preciso ficar ligada. Por isso que tem os círculos, que vai durar 1 ano, né, Tuti? Isso, vai durar 1 ano. 1 ano para você ficar aqui, para você poder, entendeu? Interiorizar mesmo o seu cérebro. Essa sua dualidade. E aprender Tem a outras mulheres, como a gente falou, outras mulheres passando por isso, por essa situação. Porque uma coisa que eu lembrei enquanto a gente estava falando, que no livro da Jornada da Heroína, também fala que ela vai passando lá, e um momento que ela se questiona, mas era isso mesmo que eu queria, que é o que ela fala aqui, né? Quando eu coloco para fora a natureza primitiva, e eu percebo que o meu interesse lá, quando eu escolhi física, por exemplo, no ensino médio, não tem nada a ver comigo hoje. Que o meu sentimento hoje não é o mesmo e que as minhas ideias são outras, então a futuro, a gente também se sente culpada por estar se sentindo assim. Do tipo, mas eu recebi tudo, eu escolhi tudo, eu vivi essa vida maravilhosa, já sou funcionária pública, ou trabalho isso, já tenho a minha empresa, ou aquilo ali, já tenho a vida que eu quero, por que eu estou questionando, enchendo o saco? E aí vem a culpa também em cima da gente por colocar essa natureza para fora, né? Porque a gente também não aprendeu a fazer essas perguntas. Então, quem está por aí, quiser deixar o comentário se já fez essa pergunta, já se fez essa pergunta do que realmente quer, ir lá no mais profundo ainda, que ela chama do self selvagem, né? O que eu realmente quero, o mais profundo da nossa alma quer. Já deixa o comentário aqui se é difícil fazer essa pergunta, se tem respostas pra gente poder porque também vai conversar além do consciente. A resposta vai além do consciente, daquilo que você imagina que é a resposta. É olhar para você mesmo, né? É sentir você. Coisa que também a gente tem feito muito pouco. É sentir. Sim. Né? Por que eu estou fazendo tal coisa? Por que eu estou fazendo isso aqui? Teve uma época que a minha filha foi escolher a profissão para a faculdade que ela queria fazer. E ela falou, mãe, que faculdade que eu escolho? Tava assim, nos últimos dias de escolher. E eu falei assim, Mariana, eu não sei. Você que tem que dar uma olhada aí para ver que você, né, o que te chama. Ela falou assim, então tá, o que você faria se fosse eu? Eu falei, não, se eu fosse eu mesma, eu faria enfermagem. Por quê? Eu fiquei muito tempo. Tem que ter um porquê, gente. Tem que ter um porquê. Aí eu expliquei para ela, por quê? Eu fiquei muito tempo internada, sabe? Muito tempo internada. E todos os enfermeiros que me atenderam foram muito gentis, amorosos comigo. Então eu comecei a admirar essa profissão. Mas é por isso. Você é uma outra história, você que tem que ver. No fim se tornou enfermeira mesmo, mas é obstetra. E ama de paixão. Ela falou assim, eu não tenho problema de acordar 2 horas da manhã para ir atender, nem 4 horas da manhã, nem ficar toda noite no hospital. Não tem problema, mãe. Para mim é uma delícia. Eu me sinto realizada. Falei, caramba, ainda bem que deu certo, né? Né, menino? Então. Mas aí a gente olha pra gente, a gente faz a pergunta, mas tem que ficar muito fixado isso na sua mente. É além do consciente, é além do conhecimento que você já tem. É daqui. Sabe aquela vozinha que você ouve e você fala assim, ai, pelo amor de Deus, que besteira. Que besteira. É isso aí mesmo, tá? É exatamente isso daí. É porque eu vi essa voz se perguntar, foi o que eu falei lá no início, né?
é um caminho árduo, não é gostosinho, ele é... Você mesma se coloca num lugar de culpa por se perguntar, é como se você estivesse colocando assim, eu sou muito egoísta em perguntar isso. A gente, né, cresce assim, olhando para o outro, fazendo bem para o outro, não prejudicando ninguém, quem está do teu lado, mas a gente acaba, é isso, essa ação que a gente tem desde que a gente é educado, faz a gente se anular. E qualquer coisa que reverta para nós mesmos, vem com uma culpa, pelo menos posso falar por mim, como assim eu vou perguntar o que eu quero, se, por exemplo, na minha casa eu tenho umas 3 pessoas comigo? Como assim o que eu quero? Vou passar por cima de... Não, mas é esse diálogo que vocês falaram perfeitamente. Esse diálogo ele é necessário para o crescimento próprio, ele é necessário para o descobrimento, você vai se entender como você é, como a Tuti é, como a Edith é, quem é a Tatiana, vou falar de mim, não é mais fácil. Não é fácil, mas vou falar. Quem é a Tatiana, o que ela quer, o que ela já fez sentido? Quando você falou da sua filha, quando a Tuti falou da estudante, eu falei assim, caramba, o que eu fui fazer no meu ensino médio? Bom, no meu ensino médio, eu fiz todas as provas para ser normalista, na época do normal, né? Para ser normalista. Quando eu me vi no espelho com aquele uniforme, eu falei assim, eu não quero isso. Gente, eu não fui por medo do bullying. E caí no processamento de dados. A loucura, dei mais um ciclo, mais uma voltinha no mundo e fui fazer pedagogia, que era aquilo que eu passei lá atrás, em todas as provas para ser. Fui ser psicopedagoga. Dela. A biografia aqui. Viu? Sabe? Eu fui para todo lugar. Então, assim, até descobrir o que realmente me encantava, foram várias perguntas do porquê, se vale a pena, é isso é meu, isso aí é um reflexo do que a minha mãe queria ser e eu acabei agregando. Então, assim, a delícia desse aprendizado é acabar descobrindo os seus 2 nomes, quem é você que se apresenta para o mundo e você quem é para você mesmo, seu interior, e fazer isso sem culpa. Não tem como fazer essa descoberta sem ter esse diálogo interno e o diálogo com o outro. Porque a Edith me fala muita coisa que reverbera e coisa que não. Que bate que fica e fala, incomodou. Por que incomodou? Né? A Tuti falou aquilo pra mim. Nossa, quando ela falou assim, faz a sua bio. Eu fiquei 2 dias pra fazer uma bio. Fazia, apagava, escrevia, rabiscava. Falei, isso não tá legal. Até chegar aquele formato. Bom, acho que aquele formato é assim, é o ideal do momento, sabe? Isso aí, exatamente. É o ideal do momento. É o ideal do momento. Que é aquela eu não fiz a minha bio. Eu não fiz a minha bio. Eu falei sobre o que eu faço. Eu preciso fazer a minha bio. Porque eu peguei e fui dar para o Rafael olhar, né, meu marido. E aí ele falou, você está falando sobre o que você faz, não está falando sobre você. Isso não é bio. Pois é! Beijinho no ombro. Aí eu falei assim, não, é momento de aprender. É momento de aprender. Era essa a ideia. Por isso que os grupos, sempre lembrando disso, dos círculos, que o nosso surgiu assim, por acaso, foi surgindo e foi virando aqui, tornando nós 4 fazendo esse círculo aqui nas terças-feiras às 13. Mas eu sempre gosto da gente dar uma mais, assim. Agora a gente fez vários desses aqui às 13 horas, durante 1 hora, do mesmo jeito. A gente se encontrava antes, alguns dias, outros não. E agora tá na hora de dar mais um passo. A gente sempre se provocar um pouco mais do próximo passo, né? E quando eu fui fazer a minha bio, que também não fala muito o que eu faço, mas fala assim a questão da terapia, que era uma barreira que no momento que eu fiz a minha bio, era falar sou terapeuta. Então ali eu precisava colocar. Antes eu não conseguia fazer, antes eu não conseguia colocar terapeuta, antes eu colocava administradora e o terapeuta, eu tentava ocultar ele ali. Aí na próxima vez que eu fui escrever a bio, aí eu já coloquei terapeuta saberes femininos, já tava. Então, é esse estímulo, né? Eu fiz a bio agora para a próxima, o que eu vou fazer? Que é a mesma questão desse, o que
o que eu quero agora, né? Esse pouquinho, o que eu quero agora é assim, é essa bio desse jeito. Semana que vem, isso, olha, se vocês forem ler hoje, vocês vão mudar de novo. Se vocês forem ler amanhã, vocês vão mudar de novo, porque de um dia para o outro já dá uma mudança, né? Já dá uma, totalmente, vem umas ideias novas de por que eu não coloquei isso? Por que eu não coloquei aquilo? Mas são os momentos, o que eu posso fazer de melhor hoje? O que eu quero de melhor para mim hoje? O pouquinho, que nem a gente estava falando, né? O que eu quero hoje é fazer minha bio, fazer minha biografia. Pronto, fiz uma coisa, gratidão por essa conquista. Dei um passo, né, para a próxima etapa. Eu acho que a gente já vai pular lá para o último parágrafo, porque tem tudo a ver com isso do que ela fala, que a gente entrou numa questão que ela fala nesse livro todo sobre vida, morte e vida. Sobre muita coisa morrer e viver na gente. Essa que a Tati matou lá no normal, quando ela se viu no espelho, ela tentou matar aquela lá. Disse, não, isso eu não quero. Por que? Para ter alguma crença, alguma coisa, algo assim, tá. Foi. Tentou matar. Mas de alguma forma aquilo estava vivo ainda lá dentro, fez com que ela voltasse lá e fizesse pedagogia e virasse psicopedagoga. Então, olha só, quando voltou. Então, é uma morte que não dá para matar a nossa história. Também, às vezes, a gente quer matar, né? Não, eu saí daquele trabalho, eu odeio aquelas pessoas, eu detestei trabalhar lá, eu quero fingir que aquela parte da minha vida não existiu mais, né? Só que não dá. Mas é importante a gente entender isso que a gente comentou outro dia que a gente se encontrou sobre o que é essa força da morte, essa força, o que é deixar morrer, o que é identificar essa dualidade e dar de cara com a caveira, que é o que ela fala ali, que mais chamou a atenção da Tati aquele dia que ela fala. Se aprendermos a identificar as dualidades, acabaremos dando de cara com uma caveira descarnada da natureza da morte. E aí, como é que faz, né? Pra gente dar de cara com essa caveira aí. Essa questão da caveira que eu acho que ela fala um pouco também para meio que chocar, né? A gente dá uma... Por quê? Porque a gente tem uma cultura que morte não é aceita, né? A gente chora, a gente esperneia e a gente fica dias mal porque morreu alguém. Ok, tá tudo certo. Então, mas o que está por detrás de tudo isso que está acontecendo é eu não aceito a morte. Quando você vai falar de morte numa rodinha, a pessoa fala, ai menina, nem fala nisso. Muda de assunto. Cara, como é que a gente vai continuar vivendo se tem coisas que são fato da nossa vida que a gente não aceita? Então, na Tati, por exemplo, a Tati é uma árvore e essas questões aí de profissão das coisas que ela deixou de fazer é como se fossem folhas que foram morrendo e caindo. E que se transformaram depois ali na terra, em adubo, para que a Tati ficasse mais forte e crescesse. E aí produzisse outras folhas. É isso. Precisa morrer algo para que possa nascer algo novo. Enquanto eu ficar batendo comigo, insistindo, não é isso aqui, porque meu pai disse que tem que ser, minha mãe disse que tem que ser, eu vou morrer também. Não desse jeito que eu estava falando, mas eu vou morrer para mim. E aí você vai minguando e morre em vida. Morre em vida. E aí depois é que vem essa questão. Não sei quem sou, não sei o que o meu parceiro não consegue me ajudar. Não falo. Ideia. Eu não me entendo. Eu não falo, mas eu vou falar o quê também? O que é que eu vou falar se eu já tenho um roteiro pronto? Eu não tenho nada de novo para falar. Porque eu realmente estou meio morta por dentro. Porque eu não aceito que existe, que nem a Tuti estava falando assim, a biografia. A minha biografia não é biografia. Ok, tudo bem. Mandei, gravei aquilo lá, porque aquilo lá vai me servir para alguma coisa, e vou fazer minha biografia depois. E talvez não saia certo ainda. E tudo bem, não estou nem aí mais com o negócio. Então, precisei fazer aquela, colocar no lugar dela, deixar morrer aquela ideia, talvez, para que nasça uma outra ideia aqui, ao invés de eu ficar fixa naquela lá, batendo.
Então, é assim a vida. A gente vai precisar realmente deixar morrer algumas coisas de nós. E quando a gente não aceita, por exemplo, ah, não, mas eu já não sou mais essa mulher que gosta muito de cuidar de casa. Se eu não deixar morrer essa mulher, você não vai conseguir conquistar. Talvez trabalhar no digital. Não vai conseguir. A não Só ser que uma você... coisa, a parte da caveira, que é para contextualizar para o pessoal que Ah, está tá, eu assistindo, né? viajei, né? A parte da caveira, ela se remete muito, e já falando, que é o próximo conto, que é o conto Mulher Esqueleto, que é Vida, Morte e Vida, né? Então, que é algo que nós vamos dar sequência aqui nas terças-feiras, às 13 horas. Então, o capítulo 5 do livro se chama A Caçada, quando o coração é um caçador solitário, mulher esqueleto, encarando a natureza da vida, morte e vida. Então, ela faz um link com o próximo, né? Com o próximo, por isso que ela se apresenta a mulher esqueleto, que é quando a gente dá de cara com a caveira, que é a mulher esqueleto dessa morte de alguma parte nossa, né? Só para contextualizar isso aí. Tá certo, tá certo. Eu viajei mesmo, menina. Se deixar, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando. E Nada, rodando. mulher. Nada. Quando eu dei Não, de mas cara com esse esse capítulo... esqueleto, com essa caveira, caveira vem aqui, aquela coisa finita, não tem mais nada, coisa sem vida. E descarnada, quer dizer, é o osso, é a real. Aí, acho que foi você que me perguntou, né, Edith? E para você é o que agora? Eu falei assim, é olhar para aquilo que é de mais real em mim. Eu não vou ver o cabelo, eu não vou ver a pele, eu não vou ver nada. Eu vou ver realmente o interior. Eu não vou dizer que é o tal do selfie porque é outro papo. Mas essa caveira é aquela Tatiana que agiu até agora, ok, né? Com os tropeços e acertos a gente aprende. Aceito você como é, quer dizer, eu me aceito do jeito que eu sou, do jeito que eu estou me vendo, e bora para a próxima. O que vem adiante? Né? Tô me sentindo o esqueleto, né? Bota aquela capinha do esqueleto e vai andando. Mas, quase juntando os ossos da introdução do livro. Mas eu acho que é isso. Como a gente estava discutindo, né? É o ciclo. Tudo se vai. Tudo tem um momento, tudo tem um tempo. E você também tem o seu próprio tempo de aprendizado, de saber quem é você, de fazer as perguntas certas. Você vai fazer todas as perguntas, o que você quer, o que você realmente quer, o teu parceiro vai perguntar, você vai querer saber dele. Porque essa dualidade, a gente tira a força dos dois, né? Quando está falando da parceria, da convivência, a gente tira a força do outro também, para carregar a nossa bateria. E eu não sei, e assim, eu acredito que por onde eu passe, é aquele ditado, né? Eu deixo um pouco de mim e pego um pouco do outro. Então, é inevitável que essa troca aconteça com o outro. E entendi, com a história da caveira, que ela fica mais rica, o aprendizado ele fica mais rico e sem culpas, quando eu consigo ver essa essência do que eu sou, do que eu não quero, né? Então ela está descarnada, ela está despida, ela está como ela é de verdade, como igual a todo mundo, mas cada um com o seu aprendizado, com o seu passo firme. Então quando ela falou aí quando ela fala, apresento a vocês a mulher esqueleto, eu falei, bom, então agora ela está totalmente despida, ela já se viu, ela já sabe como ela é, o que vem agora, né? Não sei. Me parece que vai falar muito sobre relacionamento, né? Aí a parada vai ficar mais quente. Mas porque quando ela fala que a morte é a bifurcação magnética do lado selvagem, é muito isso. O que é morte? Morte é dor, é perda, é não mais ver, não mais sentir. Mas não quer dizer que no seu, assim, na sua memória também morreu. Memória não se vai, então você não se perde de você mesmo. Essa memória que a gente às vezes acha que vai perder, não posso ter uma coisa, né? E aí, enquanto a Tati estava falando, eu lembrei do exemplo, para trazer como é dentro das pequenas ações, assim. Eu sempre trago isso, porque a gente quer mudar
muito grande, Uhum. que é mudar de uma hora para outra, se tornar uma coisa que não é, né, de uma administradora para uma terapeuta, que é totalmente diferente, um racional para o sentir. Então, querer assim fazer um bom, agora virei terapeuta, de hoje para amanhã. É um processo, cada coisa é um processo, né? Então, Verdade. contando uma coisa que aconteceu aqui em casa, um dia cheguei em casa e fui na casa de uma amiga e vi lá na casa dela, ela tinha recém-casado. E eu entrei na minha casa, e a minha casa tinha, assim, vários quadros da formatura, quadro disso, formatura daquilo, do outro lado, quadro de formatura. Eu disse pro meu esposo, mas isso aqui não é uma casa de casal, isso aqui é uma casa de duas pessoas que se formaram na graduação esses dias. Uma casa de pessoas que estão dividindo um apartamento. Foi essa sensação que eu tive quando eu entrei na minha casa depois de visitar a casa dessa amiga. E aí eu disse pra ele, tá na hora da gente ficar com isso aqui na memória, porque já foi uma realização, a gente tá pensando em transição de carreira e fazer outras coisas. Aquilo lá vai ser agregado àquilo tudo que a gente aprendeu, mas a gente não vai ter mais aquela produção em si. E foi uma fase, foi um sonho que aquela festa era muito mais sonho da minha família, ter uma festa de formatura, colocar lá toga e coisa do que a minha mesmo hoje. E aí vem essa parte primitiva falando dos meus sentimentos, né? Lá quando eu fiz festa de formatura, quem foi que eu fiz? Pra mim que não foi, porque eu não queria aquela festa. Lá eu queria, achava que eu queria, mas hoje, se eu fosse me formar hoje, eu não faria festa. Então, Por quê, né? Por que que você queria? Para agradar, para deixar os outros felizes. E tudo bem. Exatamente. É o que tu tinha falado antes, do que a gente vai desagradar. E essa culpa que também a gente comentou antes, que vai vir, né? Do tipo, eu tirei todos os quadros, a gente tirou tudo, e daí meu esposo pegou o dele, foi lá e perguntou se a mãe dele queria, e eu perguntei pra minha mãe se ela queria na casa dela, deles, que elas quiseram, e foi pra lá os quadros. Daí o que aconteceu, isso que a Edith falou, da gente desagradar. Vai desagradar quando a gente coloca pra fora essa parte primitiva, né? A minha mãe e meu pai vieram aqui em casa, isso faz tempo já que aconteceu, e ela olhou pra estante e falou, ai, mas cadê as fotos e tal? Eu digo, não, agora a gente mudou, não tem, a gente quer a estante sem coisa, sem foto de formatura. Daí o meu esposo falou, não, ficou bem melhor assim. E ela comentou o quê? Ah, não, mas eu não acho. Mas você acha mesmo que não tem nada? Só que aí é a hora que entra esse respeito do desagradável. Do tipo assim, ela trouxe da minha avó, da minha bisavó, que as estantes eram cheias de fotos e coisas. Não é a minha casa hoje. Eu tô criando a minha vibe na minha casa. Então naquela hora vai dar uma dorzinha ali, não, eu tô desagradando minha mãe, minha família, porque eu não estou tendo uma estante lotada de coisas como eles têm. Mas passa, porque quando a gente passa depois é assim, nossa, realmente agora tem uma estante com a minha cara, do jeito que eu quero, que é com menos coisas. Mas tem que passar por essa morte da Tuti que queria ser um ideal que da mãe, parecida com a mãe, com a avó e tudo mais. Então, eu vou ter que olhar para aquela caveira, vai doer na hora que a mãe pergunta ali, né? Mas cadê as fotos e tal? Dói, eu tô de cara com aquela caveira ali. Mas depois eu olho, peraí, essa caveira faz parte de mim, só que já foi. Agora é uma outra vida, uma vida que eu tô construindo ali, conhecendo aos poucos, né? Mas são nessas pequenas coisinhas, porque parece algo significante tirar fotos da estante. Mas não é, porque de fato é como eu quero que a minha estante seja, né? Acho que essa pergunta de como eu quero que a minha cama seja arrumada, como é que eu quero que o meu escritório seja arrumado, como é que eu quero que seja o condomínio que eu moro. Essas perguntas pequenas dentro desse todo que a gente acha que tem que perguntar também são importantes, né? Saber o que eu tenho que deixar morrer dentro desse processo, né? Vocês me fizeram lembrar que eu tive várias formações, né, de autoconhecimento, desenvolvimento humano, e muitos certificados estão guardados. Então, os colegas na época já colocavam no quadro, eu colocava na parede, né? E eu nunca vi sentido naquilo. Eu nunca vi sentido. Porque eu pensava assim, se eu sou, eu sou. Agora, se eu não acredito que sou, eu preciso colocar ali. Para mim não fazia sentido ter na parede. Então, eu sei que eu sou. E tá tudo bem, eu não preciso ficar confirmando isso para ninguém. Mas
talvez tenha tido épocas, né, que nem a tu estava falando dos quadros, que você precisou passar por essa fase para poder subir outro degrau. Compreender isso em você para que você pudesse compreender um nível maior do que do seu desenvolvimento, né, do seu crescimento como pessoa mesmo. Uhum. E sem esses passos, então é por isso que quando você olha para o macro, fica muito, muito desafiador de você transpor tudo aquilo. Então são os detalhes mesmo. E aí a gente fica procurando algo mirabolante, algo muito grande, que vai fazer eu virar a chave da minha vida, que vai me trazer a receita mágica para que eu acorde outra pessoa amanhã. Eu sinto em dizer que não é meio complicado. Meio complicado. Talvez exista porque eu não duvido de nada nesse mundo. Talvez exista. Eu não conheço. Eu acho que ainda para nosso desenvolvimento a gente precisa passar de um degrau de cada vez. Né? E aí hoje eu estava travada na questão dos stories. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar esta live hoje para fazer os stories. E eu fiz os stories. E me deu um alívio muito grande. Mas foi um pequeno passo, gente. E pensa, é nos pequenos passos que você trava. São nos pequenos, não é no grande. Não é no grande. E a Tuti poderia ter travado nessa questão do quadro. O certo, até que tu comentou assim, vou fazer minha bio e provavelmente não vai dar certo, mas na verdade esse certo, o que é esse certo? Qual é o story certo? Qual é a publicação certa? Qual é o que certo? Qual é a bio certa? Do tipo assim, se tu for olhar, pesquisar na internet, no Google assim, como fazer uma bio, uma biografia, sua biografia. Vai ter lá, diga, sou formada em não sei o quê, com tantos anos. Muito chato, grupo. É um saco aquilo. Ninguém quer ler aquele negócio dizendo quantos anos tu se formou e praticou e trabalhou, sei lá o quê. Vira mais um currículo. Uma coisa desconstruída, vamos olhar para um negócio assim diferente, fazer uma coisa a nossa cara, né? A bio com a nossa cara, o stories com a nossa cara, a publicação com a nossa cara. Esse certo que às vezes limita a gente de dar esse primeiro passo no degrau, né? De fazer essa mudança. Qual é o certo disso? O que tem que o certo de quem? O certo com base no parâmetro de quem? De quem está me perguntando, de quem que todo mundo avalia, né? Todo mundo critica. De quem vai ver ou sobre meus parâmetros? E aí eu acho que fecha bem o que ela chama da mulher interior. Quando ela casa a mulher interior com essa mulher, com essa caveira descarnada. É você saber viver, falar, perguntar sobre os seus parâmetros. Então, e essa questão dos ossos também. A questão dos ossos também. Os ossos é que sustentam o nosso corpo. É a base, né? E essa base a gente não olha. O que é que me sustenta no que eu faço hoje? Eu estou me sustentando em quem? Nos outros ou em mim mesma? E como que eu faço para me sustentar em mim mesma? Sobre os Talvez ossos eu tenha de quem? que tirar toda essa carne, né? Essa carne, tirar todas essas camadas para que eu possa realmente observar do que é composto essa minha estrutura. A minha estrutura selvagem, né? A minha natureza. Do que ela é composta. Não é igual a sua, nem da Tuti, não é. É totalmente diferente. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. A beleza tá aí. Inclusive na bio. Exatamente. E aí a Gislene comentou uma coisa aqui que cabe bem nessa história. Ela comentou que hoje vai ser a primeira live dela, das nossas mentorias. Ela vai fazer a primeira live que ela está mesmo sendo terapeuta agora. Mas quando eu conheci, ela não conseguia falar também não conseguia falar que era terapeuta. E quando eu perguntei para ela o que ela queria, o que você quer, né? A gente já debateu bastante isso e ela disse liberdade, eu quero liberdade. Só que é o que nós estávamos falando do macro, né? E a gente conversou sobre isso também. Liberdade pode ser infinitas coisas, de todos os tipos, possibilidades. Quando eu jogo essa mensagem, eu quero liberdade, parece algo tão possível. Que liberdade é essa? Parece um negócio muito longe. Porque liberdade, o quê? O conceito que a gente tem, o que o nosso subconsciente pensa sobre liberdade, ser sozinho, ou ser tá num mundo
Aonde que é essa liberdade, né? E esses pequenos passos que a Gislene já vai dar o primeiro passo dela aqui em direção a estar no Instagram, de fato, como fazendo a primeira live dela, é o que ela quer. Eu quero ser terapeuta e antes disso eu quero fazer lives no Instagram. Eu quero estar aonde? Então, vem todo esse passo, essa primeira live aí já é uma liberdade. Quando ela aprende uma nova ferramenta, quando ela toma uma decisão em relação a isso, isso já é uma conquista enorme dentro da liberdade, né? Então, às vezes, a gente não agradece por esses pequenos passos, não olha assim, que nem a gente fez a bio, vamos agradecer, a gente fez uma bio que tá ali, agora daqui pra frente, outro dia a gente vai rever, e outra vez a gente vai fazer outra. E nós agradecer por esse círculo que a gente começou assim, né? Fomos indo e aí ficou e conectou. Só que se nós não tivéssemos dado o primeiro passo de experimentar, de quantas vezes eu pensei em desistir, porque era difícil convidar as pessoas não aceitavam ou não apareciam na hora, era uma função toda. Mas essa persistência do vamos experimentar com outra pessoa? Peraí, vou experimentar com a próxima? Mas vale a pena, vamos experimentar o próximo passo para que o que eu quero se identificando. Porque eu não sabia o que eu queria com esse círculo aqui. Quando a gente começou, eu sabia que eu queria ler o livro. Era isso. Sozinho eu não conseguia, então precisava de ajuda. Então, esse o que hoje já virou uma proporção muito maior. A gente quer ajudar as mulheres que estão nos assistindo e já criando outros círculos também fora daqui. Só que para começar a gente não sabia exatamente o que era. O que eu quero, né? Então, às vezes precisa... Às vezes não, eu digo que sempre precisa dessa ação inicial para que esse o que cada vez fique mais claro, né? Fique o mais profundo da gente que é, né? Não só esse por fora, assim, esse racional, né? Total. Nossa. Ela filosofia. E esses círculos também, a Tuti estava falando sobre os círculos, e que bom que teve um monte que não aceitou. Porque se ela tivesse aceitado, ocupado um espaço, talvez a gente não estivesse aqui. Não estivesse aqui. Porque foi a sua experimentação. Essa ação, e tu tá falando exatamente isso, às vezes a gente não persiste nas coisas, no que. Esse o que parece tão longe que eu paro, porque ele parece tão longe. Eu queria ter 500 alunos, mas se eu não começar com uma, não é. Se eu não experimentar com aquela, não entender como é que é as sessões que eu quero fazer, não tem como eu chegar nas 500, né? Então, o que 500 alunos é muito grande, mas eu posso falar uma, duas, depois 3, 4, 5, 10, e aumentando esse o que aos poucos, né? Para que ele não torne tão assustador e essa morte seja também não assim, dou de cara com a caveira e me assusto e saio correndo. É mais leve, né? Torne mais leve. E aí eu fico pensando assim, como que você vai lidar com 500 alunas se você ainda não passou por essa uma? Que talvez não tem, meio assim, não consigo entender muito bem. Como que você vai lidar com muito dinheiro se você não consegue gerenciar sua conta hoje, seu cartão de crédito? Como é que você vai lidar com uma casa grande e morar no exterior, se na sua cidade mesmo você não está conseguindo administrar a sua casa, a sua própria casa ali? Não consegue lidar com os seus vizinhos, talvez? Então precisa primeiro aprimorar no pequeno, para ir crescendo, para ir tendo sustentação, né? Um esqueleto forte, para a gente poder chegar nas 500 mulheres. É lindo isso que eu falei, mas eu não sei se eu faço. A gente planeja, a gente imagina, a gente visualiza. Depois a gente vai pra ação, gente. Sabe que tem uma coisa que tem esse antes dessa primeira aluna. Tem ainda o antes, né? Que é o que eu conversei até com a Gislene aqui nas mentorias dela. Que ela se sentiu mais confortável quando ela aplicou as terapias dela, convidando as pessoas gratuitamente. Para ela não ia se sentir confortável já cobrando na primeira pessoa. E a partir dali ela
convidou as amigas, foi convidando uma, foi convidando outra, e ela já percebeu, olha, esse tipo aqui, pode ser que agora ela não vá fazer, ela não vai pagar por isso, por esse serviço, mas ela experimentou ali, ela testou também. Então, o que que eu quero antes ainda, o que que eu preciso fazer nesse o que antes de ter a primeira aluna, antes de postar no Instagram. Então, claro, a gente quer imediatamente já pular lá para o resultado final. Mas se a gente fosse dando um passo para trás, o que que eu preciso fazer agora? Tá, vou dar mais um passo, peraí, para trás. Eu ainda preciso fazer uma sessão de terapia sobre, sei lá, alguma coisa. Aí dou mais um passo e penso, preciso entender mais sobre isso, vou estudar. Então, sabe, esses passos anteriores que a gente tenta passar por cima, né? Pular as etapas da E morte. aí trava, né? Porque Pulou, quando você passa perdeu a por cima, você experiência. trava. Você precisa de recursos anteriores para que você possa passar por esse próximo passo de uma forma tranquila, né? E sustentável para você. Mas aí, gente, não se assusta, tá? Tu tá falando isso, mas é fácil, fica tranquila, tá? Todos esses passos aí, dá tudo certo, vai dar tudo certo, porque quando você tem desejo, e eu faço nesse sentido, quando você tem desejo mesmo, a coisa não fica difícil. Não fica. Eu acho que o primordial mesmo é esse desejo, sabe? Por exemplo, o meu desejo. Eu quero continuar me sentindo útil. Esse é o meu grande porquê. Eu não quero parar de viver, estando viva. Não quero. Eu quero continuar viva. E isso aqui de continuar trabalhando e trabalhar com terapias e colocar coisas no Instagram e não sei o que, isso me faz sentir viva. Se eu estou fazendo certo ou errado, eu não sei. Eu acho que posso melhorar muita coisa. Mas está tudo bem. Está tudo bem. E aí depois eu passo para o próximo livro, depois para o outro, para o outro, para o outro. E assim a gente vai destravando. Né? E a gente precisa realmente desse desejo, né? Dentro da gente. É o fogo. Pode ser Então, o menor que seja, né? Mesmo que não seja exatamente assim, às vezes a gente quer já ser a terapeuta, né? Já ser a terapeuta amanhã e ajudar as mulheres que a gente vê passando a mesma coisa que a gente está sofrendo, a gente vê uma vizinha ali que está precisando, sei lá, alguém na internet e tal. Só que às vezes tem um passo anterior, nós mesmas, né? Esse olhar para nós mesmos, desse desejo. E pode ser o desejo menor possível hoje, para que amanhã ele se torne um pouco maior e depois ele vai ficando mais claro, mais claro, mais claro. E a gente vivendo o luto de algumas coisas, né? De algumas mortes, assim, essa parte minha aqui morreu, eu fiz isso porque foi naquele momento e tudo mais, agora eu vou viver o luto daquela parte, para abrir espaço para outras coisas acontecerem também, né? Exatamente. Verdade. Porque você vai finalizar já ou eu posso falar um negocinho? Uma coisinha bem curtinha, é bem curtinha. Se é bem curtinho, pode. Então, porque quando o livro vem falando, né, a gente precisa saber o que eu quero, o que eu quero na minha vida, né? Eu quero me sentir mais útil, eu quero trabalhar, eu quero me desenvolver melhor. Mas aí, o próprio livro fala assim, quando eu trago essa minha natureza instintiva e selvagem, eu me transformo numa outra pessoa. Eu começo numa outra pessoa, não, eu descubro a minha pessoa real, né? E quando eu descubro essa pessoa real, as pessoas aqui fora vão começar a se desagradar. E aí é que eu preciso lidar com isso aqui. Porque tem a ver com pertencimento, tem a ver com aceitação, tem a ver com a aprovação. E aí, nesse aqui, você destrava depois desse aqui. E aí vai passando pelos outros, que é o que a Truth estava falando, né? É um passo de cada vez. Fui mais sintetizada possível aqui. Foi mesmo. Bateu recorde. Tati, quer falar alguma coisa pra gente finalizar? Não, quero não. Quero só convidar as pessoas. Assim que a Tuti liberar a gente, vem participar do círculo. Vai ser um barato, vai ser um... Acho que vai ser um flash a cada encontro. A gente vai descobrir muita coisa, você vai se descobrir. E não vai descobrir no dia, vamos falar a verdade. Em nenhum encontro a gente descobre as coisas no dia. É sempre no dia seguinte. É só depois que você fala assim, não entendi nada do que aquela mulher falou, elas são loucas. No dia seguinte, fala assim, não, agora fez todo sentido.
E agora? Comigo foi assim, pelo menos. Esse Mulheres Correm com Lobos nunca fez muito sentido no início. E aí, como a Tuti, eu também precisava de ajuda para ler esse livro. E é nessa troca que as descobertas, as autodescobertas vão sendo desveladas um pouquinho a cada vez. Sejam bem-vindas. Antes que cheguem, mas cheguem logo. É porque vai lotar, gente. Talvez não, né? Pois é. É isso aí. Então, gratidão quem tá por aí, ó, Gislene, ó. Então, hoje às 16 horas, dia 21 de março, lá no Instagram, ó, paz.gislene. Vai ter live Deixa eu lá. anotar aqui para eu prestigiar ela, né? Paz. Paz, ponto. Gislene, Gislene. Ponto de Gislene. que horas vai ser, Perfeito. Gislene? Às 16 horas. Daqui a pouquinho. É, daqui a pouco vai ser, se eu não me engano, é poder feminino, coisas do feminino, que elas vão falar, Carol, também terapias, uma live colaborativa. E então a gente segue aqui primeiro, nas terças-feiras às 13, seguimos com o capítulo 5, a partir de hoje, que é a Mulher Esqueleto. A gente vai falar mais ainda de vida, morte e vida, que esse capítulo é bastante, fala muito forte disso. Então, os outros que a gente leu, ele não fala tão diretamente sobre, acho que esse é o que mais fala, joga na nossa cara, vida, morte e vida, os ciclos aí do nosso dia a dia, de tudo que tem que morrer, o que tem que viver em nossas perguntas. Então, terças-feiras às 13, seguimos aqui. E, como a Tati comentou, logo a gente vai liberar para participação no círculo, que vai ser o Círculo da Coragem Feminina, esse nome muito potente aí para uma pegar na mão da outra, realmente para a gente fortalecer a coragem de fazer essas coisas diferentes, de mudar padrões, de tomar decisões, de ter os nossos objetivos, entender, peraí, o que eu quero nessa vida, o que eu quero hoje, o que eu quero agora, nesse pouquinho. Eu quero participar do círculo? Então vamos lá, vamos participar do círculo. A gente vai se encontrar pelo Zoom. Vamos aí uma vez por mês, durante 12 meses, fazer um encontro e analisar o livro conforme a nossa vida. Aprender como analisar também, olhar para o conto e olhar, peraí, o que está acontecendo aqui? Então, juntas a gente vai crescendo cada vez mais. E gratidão, meninas, gratidão, Tati, gratidão, Edith, gratidão a Sheila também, que é nossa parceira. E quem tá por aí? Jorge, a Gislene complementou. Coragem de dizer sim e de dizer não. Exatamente. Isso aí. Um beijo, meninas, beijo, Beijo. mulherada. Beijo, Sejamos generosas mulherada. e gentis com os nossos sims Beijo. e nossos nãos. Beijo. Até. Até. Até.